Oi, pessoal. Vamos lá então começar o segundo tema mais técnico do nosso curso, depois de antropometria. Vamos falar um pouco sobre biomecânica e fisiologia do trabalho. Lembra que eu comentei que antropometria e biomecânica, e também por tabela fisiologia do trabalho, são temas que estão muito ligados. Vocês lembram que aquela história, por exemplo, de você prover ambientes de trabalho onde o corpo, as características anatômicas do corpo humano se adequem bem, isso responde a demandas biomecânicas e anatômicas. É, é, então, por exemplo, se você tem uma situação de trabalho onde a pessoa tem que manter determinados segmentos corporais em posturas muito longe da postura neutra, daquela postura articular neutra, por muito tempo, isso pode gerar, claro, consequências negativas para a saúde dessas pessoas. Então, isso é uma obrigação tanto da antropometria como da biomecânica, essas duas disciplinas que conversam entre si. Então, a antropometria a gente já cobriu, fizemos alguns exercícios, acho que passamos assim uma ideia bem básica dessa subdisciplina. E agora também, pessoal, da mesma forma, vamos passar uma régua bem básica sobre biomecânica e fisiologia do trabalho. Tá? Bom, a, essas disciplinas, pessoal, elas são mais, claro, mais detalhadamente estudadas por outros profissionais. Então, quando eu falo em biomecânica, vamos lá, o pessoal que faz educação física, o pessoal que faz fisioterapia, que faz terapia ocupacional, eles têm um aprendizado bem mais aprofundado, claro, do que nós vamos ver aqui. Isso é óbvio. Da mesma coisa, fisiologia. Fisiologia do esforço. É? Isso vem tanto da área médica, como, de novo, da área da educação física, em particular, fisiologia do esforço no esporte. Né? Da fisioterapia, esse é um profissional mais abrangente, assim como o terapeuta ocupacional, vai também buscar entender o esforço na situação cotidiana de trabalho. Né? Então nós aqui, modestamente, vamos tentar entender pelo menos a língua que esse pessoal tá usando para que a gente possa analisar situações de trabalho. Aí nós estamos pensando nós, enquanto estudantes de ergonomia, e ver e tentar fazer uma apreciação de situações de trabalho do ponto de vista biomecânico, ou seja, do ponto de vista do uso do corpo, dos recursos biológicos para executar algumas tarefas, e para a gente analisar essas situações, se elas são razoáveis em termos de demanda. Lembra aquela nossa primeira conversa, né, pessoal? Aquele quadro que a gente tentou estabelecer do que o trabalho pede para a gente, do que a gente pode dar. Né? Então, o estudo dessa disciplina, ou dessas disciplinas, né, fisiologia do esforço e biomecânica, aqui a gente vai dar mais uma ênfase maior a aspectos da biomecânica, mas então, o estudo dessa disciplina pode e deve, vamos dizer assim, nos municiar de argumentos técnicos para avaliar as tarefas. E aqui nós vamos dar um destaque, pessoal, pela natureza do nosso curso de engenharia agrícola. A gente está se movendo assim no mundo do trabalho na agricultura, que ainda há
uma série de tarefas onde a biomecânica corporal e a fisiologia do esforço são muito importantes na avaliação, vamos dizer assim, da qualidade ergonômica daquela tarefa. Nós não estamos falando aqui de tarefas do tipo onde, por exemplo, predomina um outro tipo de demanda, por exemplo, tarefas de escritório, onde eventualmente as demandas cognitivas, né, são mais importantes do que as demandas físicas, biológicas. Não. No mundo da agricultura, a gente tem uma série de tarefas onde ainda predominam essas demandas biológicas, que incluem a transferência de energia corporal para objetos externos, né? E aí a ideia é a gente estar minimamente aparelhado ou para avaliar uma tarefa existente, para ver se ela está condizente, vamos dizer assim, com o que é razoável pedir para as pessoas, né? Ou mesmo para desenhar tarefas que para outros realizarem, que vão envolver esse esforço biológico, essa transferência de energia do corpo para matéria que está sendo, em particular, matéria que está sendo transportada. Quer dizer, nós vamos dar uma ênfase, pessoal, nesse bloco, numa classe de tarefas que ainda é muito predominante, prevalente no mundo da agricultura, que são aquelas tarefas de movimentação manual de cargas, né? Também no meio industrial, mas em particular no meio agrícola, essas tarefas ainda são bastante prevalentes. Então, vamos entender um pouco o que está em jogo, né? E quando, sob nossa responsabilidade, a tarefa de outras pessoas, vamos tentar ter uma boa ideia do que é razoável solicitar para as pessoas nesse tipo de tarefa. Tá bom? Eu estou pensando na gente, vocês, como engenheiros, que vão adotar uma posição, possivelmente, de liderança num sistema de trabalho onde esse tipo de tarefa é importante, é predominante, ou pelo menos é importante. Tá bom? Então, pessoal, feita essa breve introdução, vamos lá, então, entender um pouco o que nós estamos falando aqui, né? De novo, lembrando, pessoal, o material em PDF que vai ser distribuído, ele é muito mais completo, né? Não complexo, mas completo, do que essa nossa conversa em vídeo, e para isso até que nós estamos reservando na semana posterior à distribuição do vídeo, para a gente fazer o nosso bate-papo, tá? Então vamos lá. Podemos utilizar essa breve definição da biomecânica, muito geral, que serve para a gente, que é o seguinte: a biomecânica estuda os fundamentos mecânicos das atividades dos organismos, no caso, nosso interesse é o organismo humano, mas poderia ser, por exemplo, de um cavalo de corrida, de um cavalo de trabalho na agricultura, etc., né? Em particular, aquelas atividades associadas ao sistema músculo-esquelético, que é justamente esse sistema que vai permitir a nossa interação física com o meio externo, com o nosso trabalho, né? Duas coisas aqui são mais importantes para a gente, pessoal. A grande questão postural e a grande questão de aplicação de força. Uma coisa, de novo, está ligada à outra. Quer dizer, para você transferir essa energia biológica para fazer tarefas que exijam esforço físico, você tem que manter o seu sistema anatômico, o seu sistema articular, a sua articulação de segmentos corporais de uma certa maneira que pode, dependendo da intensidade, dependendo da duração, pode gerar
problemas de saúde. Isso a gente sabe bem. Então, vamos entender um pouco o que está em jogo. Então, aí que aparece, vamos dizer assim, a maior significância da biomecânica para nós, engenheiros agrícolas, que estamos tendo esse primeiro contato com ergonomia. Tá bom? Então, aqui, por exemplo, olha, a figura já está ilustrando tarefas muito comuns de movimentação manual de cargas, tá? E aí nós vamos distinguir, essa figura aqui, inclusive, do Ichiro Ida, pessoal, ela já está tentando fazer uma distinção de dois tipos de tarefas, onde predominam dois tipos de esforço muscular que tem que tem uma repercussão fisiológica diferente, né? Que nós vamos ver isso logo na sequência, mas aqui eu já vou adiantar, que são tarefas onde predominam, para alguns segmentos corporais, o que a gente chama de esforço muscular estático e esforço muscular dinâmico, tá? Vamos guardar um pouco isso para daqui a pouco. Pessoal, a gente não pode escapar do jargão, no mínimo jargão, de uma área de estudo que nós estamos começando a tentar aprender algo, no caso biomecânica, né? E esses profissionais que são especializados nessa área, que nem eu falei, né, pessoal, os educadores físicos, os fisioterapeutas, os terapeutas ocupacionais, né? Eles desenvolveram, junto com os anatomistas, né, um jargão para que você possa reconhecer movimentos articulares, situações onde os membros corporais, os segmentos corporais estão em uma certa disposição no espaço, e esse jargão é dado. Então a gente tem que buscar minimamente entender. Até porque, imagina que você está numa situação onde você recebe, por exemplo, um laudo de algum trabalhador que está por exemplo, sob sua responsabilidade, e um laudo de alguma lesão, de algum DORT, de algum distúrbio osteomuscular que está relacionado com aquela tarefa. E esse laudo foi feito por alguém que é dessa área, e ele usa termos para tentar explicar a relação causal entre aquela tarefa executada pelo trabalhador e o efeito eventual que aquela tarefa que se repetiu por muito tempo produziu. Esse efeito deletério para a saúde dele. Então, esse profissional vai usar termos que é interessante a gente entender. Então, por isso que eu estou trazendo aqui esse slide, pessoal, que está dizendo basicamente o seguinte: eixos X, Y, Z, os bons e velhos eixos cartesianos que nos acompanham há muito tempo, né, pessoal? Eles vão ser utilizados para definir os planos e eixos de referência. Então, vamos dizer assim, para documentar, para qualificar qualquer movimento corporal, de segmento corporal, envolvido, por exemplo, em uma tarefa, eu vou precisar de 3 eixos, de 3 planos e 3 eixos. 3 planos e 3 eixos, cada eixo perpendicular a um dos planos anatômicos, tá? É isso que essa figura está mostrando. Então, vamos lá. Vamos começar aqui, pessoal, olha aqui, com o plano sagital, tá certo? Vamos pensar que isso aqui é o eixo Y, tá? O plano sagital, olha ele aqui, ó, dá para ver melhor nessa figurinha aqui embaixo. Esse plano vai dividir o corpo humano em
metade esquerda e direita. Depois eu vou ter associado a esse plano um eixo que é perpendicular a esse plano, que vai descrever os movimentos que vão acontecer nesse plano, ou perpendiculares a esse plano, tá? Então eu tenho o plano sagital, olha aqui. Eu tenho o plano frontal, olha ele aqui, pessoal, olha o plano frontal aqui, olha, que vai dividir o nosso corpo entre parte posterior e parte anterior, tá certo? Esse é o plano frontal. Ele estaria, por exemplo, no eixo X. Vamos pensar nos 3 eixos cartesianos, tá? E aqui está o plano transverso, um plano horizontal, tá vendo? Olha ele aqui, ó. Plano transverso vai dividir o nosso corpo em parte de cima e parte de baixo, tá? Então, esses são os 3 planos de referência anatômica e nós vamos associar a eles 3 eixos de referência anatômica e com isso a gente vai ser, nós vamos conseguir ilustrar, referenciar, documentar qualquer movimento corporal, seja de corpo inteiro, seja de segmento corporal, para análise posterior. Essa aqui é a ideia. Então, olha lá, pessoal, olha os eixos, o que eu falei para vocês agora, os eixos de referência. Então, cada eixo vai ser perpendicular a um dos planos anatômicos que a gente viu no slide passado. Tá? Então, nós vamos ter aqui, vamos lá. Nós estamos querendo o quê? Documentar movimentação de segmentos corporais, que são o quê? Que são deslocamentos angulares, tá certo? De articulações, braço, ombro, dedo, joelho, cabeça, são todos movimentos articulares, angulares, que vão acontecer em eixos e em planos anatômicos, tá certo? Então vamos lá. Olha lá, o chamado eixo transversal, também chamado de frontal ou lateromedial. Vocês vão ver que a nomenclatura da área de biomecânica vai ficando cada vez mais detalhada. Se vocês pegarem um livro de referência em biomecânica, anatomia humana, essa nomenclatura ela é muito minuciosa. Então eu acho que para nós, assim, modestamente, né, engenheiros, nós vamos querer entender a grande figura, the great picture, a grande cenário, para a gente poder, por exemplo, entender um report, né, um relatório sobre algo que aconteceu nessa esfera biomecânica, tá bom? Então, olha lá, pessoal. Esse eixo transversal, esse cara aqui, ó, ele é perpendicular ao plano sagital, certo? Ele é perpendicular ao plano sagital. Olha o plano sagital aqui e olha o eixo transverso aqui, é? Pois não. O eixo sagital ou antero-posterior, esse cara aqui, olha, né, que sai aqui da barriga, seria sei lá, o eixo Y cartesiano, ele é perpendicular ao plano frontal. Olha, esse plano aqui, frontal, certo? E, finalmente, o eixo vertical ou longitudinal, longitude, né, do pé à cabeça, ou longitudinal, ele é perpendicular ao plano transverso. Então, com esses 3 planos e esses 3 eixos, a gente vai conseguir descrever qualquer movimento articular de segmento corporal humano, tá bom? Então, por exemplo, um exemplo aqui para a gente ver. Ó. Olha só. Essa pessoa que está correndo, tá? Como é que a gente pode descrever o movimento
articular o movimento angular, por exemplo, de braços e pernas. São eixos, esses segmentos corporais se movimentam em torno de eixos transversos que passam pelos ombros e quadris. Lembrando, pessoal, o eixo transverso, ele é perpendicular ao plano sagital. Então, enquanto que o movimento principal dessa pessoa que está correndo se dá no plano sagital, os segmentos articulares de braços e pernas, eles se movem em torno de eixos transversos que passam pelos ombros e pelos quadris. Tá bom? Então, mais um exemplo aqui, pessoal, quando você faz aqui aquele exercício do polichinelo, certo? Então, no polichinelo, os segmentos corporais que estão aí exercendo esforço, braços e pernas, eles estão se movimentando no plano frontal, certo? No plano frontal. Mas os eixos de rotação são eixos sagitais, certo? Enquanto que aqui é um exemplo onde todo o corpo, no caso dessa bailarina, ele gira em torno de um eixo de rotação vertical que é paralelo a qual plano? Ao plano transverso. Tá? Então, com essa combinação, a gente vai poder descrever qualquer movimento corporal. E tem mais exemplos lá no PDF, tá bom? A ideia de os conceitos de flexão, extensão, hiperextensão de segmentos corporais aqui, no caso, são movimentos no plano sagital de membros superiores, em flexão, em extensão, em hiperextensão, que é uma extensão alongada, vai no limite do movimento articular daquele segmento. Com os pés também, todos no plano sagital, dorsiflexão e flexão plantar, tá certo? Aí, como isso, tem centenas, pessoal, de exemplos que a gente pode procurar. Acho que a gente pode parar por aí. É claro que quando você for avaliar um relatório, tentar entender o que, por exemplo, um perito está dizendo, você logo vai procurar um manual de referência, porque quando a gente não é da área, a gente vai ter só the big picture, que nem eu falei, né? A grande figura, detalhes a gente vai pelo menos saber onde procurar. Tá bom? Bom, pessoal, então, quando a gente fala em biomecânica e fisiologia do esforço, nós estamos basicamente falando de um trabalho em equipe, como eu estou mostrando aqui nessa figura, que está unindo os nossos ossos, tá certo? Os nossos músculos, os nossos tendões, que ligam os nossos músculos aos nossos ossos, e os nossos ligamentos, que permitem um movimento articular sem que a articulação se desloque. Então, nós estamos falando de trabalho em equipe dessas 4 entidades, tá? Então, vamos agora fazer uma pausa aqui na nossa conversa e vamos assistir uma animação rápida que vai dar uma grande ideia, vai dar uma ilustrada nesse trabalho coletivo dessas entidades anatômicas. Tá bom? Each time you take a step, 200 muscles work in unison to lift your foot, propel it forward, and set it down. It's just one of the many thousands of tasks performed by the muscular system. This network of over 650 muscles covers the body
and is the reason we can blink, smile, run, jump, and stand upright. It's even responsible for the heart's dependable thump. First, what exactly is the muscular system? It's made up of three main muscle types: skeletal muscle, which attaches via tendons to our bones; cardiac muscle, which is only found in the heart; and smooth muscle, which lines the blood vessels and certain organs like the intestine and uterus. All three types are made up of muscle cells, also known as fibers, bundled tightly together. These bundles receive signals from the nervous system that contract the fibers, which in turn generates force and motion. This produces almost all the movements we make. Some of the only parts of the body whose motions aren't governed by the muscular system are sperm cells, the hair-like cilia in our airways, and certain white blood cells. Muscle contraction can be split into three main types. The first two, shortening muscle fibers and lengthening them, generate opposing forces. So the biceps will shorten while the triceps will lengthen or relax, pulling up the arm and making it bend at the elbow. This allows us to, say, pick up a book, or if the muscle relationship is reversed, put it down. This complementary partnership exists throughout the muscular system. The third type of contraction creates a stabilizing force. In these cases, the muscle fibers don't change in length, but instead keep the muscles rigid. This allows us to grip a mug of coffee or lean against a wall. It also maintains our posture by holding us upright. Skeletal muscles form the bulk of the muscular system, make up about 30 to 40% of the body's weight, and generate most of its motion. Some muscles are familiar to us, like the pectorals and the biceps. Others may be less so, like the buccinator, a muscle that attaches your cheek to your teeth, or the body's tiniest skeletal muscle, a 1 millimeter long tissue fragment called the stapedius that's nestled deep inside the ear. Wherever they occur, skeletal muscles are connected to the somatic nervous system, which gives us almost complete control over their movements. This muscle group also contains two types of muscle fibers to refine our motions even further: slow twitch and fast twitch. Fast twitch fibers react instantly when triggered, but quickly use up their energy and tire out. Slow twitch fibers, on the other hand, are endurance cells. They react and use energy slowly so they can work for longer periods. A sprinter will accumulate more fast twitch muscles in her legs through continuous practice, enabling her to quickly, if briefly, pick up the pace. Whereas back muscles contain more slow twitch muscles to maintain your posture all day. Unlike the skeletal muscles, the body's cardiac and smooth muscles are managed by the autonomic nervous system, beyond our direct control. That makes your heart thump roughly 3 billion times over the course of your life, which supplies the body with blood and oxygen. Autonomic control also contracts and relaxes smooth muscle in a rhythmic cycle. That pumps blood through the smooth internal walls of blood vessels, enables the intestine to constrict and push food through the digestive system, and allows the uterus to contract when a person is giving birth. As muscles work, they also use energy and produce an important byproduct: heat. In fact, muscle provides about 85% of your warmth, which the heart and blood vessels then spread evenly across the body via the blood. Without that, we couldn't maintain the temperature necessary for our survival. The muscular system may be largely invisible to us, but it leaves its mark on almost everything we do, whether it's the blink of an eye or a race to the finish line.